Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por mais um dia na tua santa e maravilhosa presença, por mais uma escola bíblica dominical. Te agradecemos pelo privilégio de podermos aprender da tua palavra. Pai querido, nos ajuda, nos dá sabedoria para que possamos compreender e praticar os teus ensinamentos. Nos permite, Senhor Deus, cada dia mais estar estudando, praticando, honrando a tua palavra, o teu santo nome, aonde quer que nós estejamos, Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos, te agradecendo por todas as bênçãos que tem derramado sobre a tua igreja na face da terra. No nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical e encerrando a nossa revista desse trimestre com a última lição que tem por título Buscai as coisas que são de Deus. O texto bíblico encontra-se em Colossenses capítulos 3 e 4. O texto áureo, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Na lição de hoje, como buscar as coisas de Deus? Você já parou para pensar como fazer isso? Hoje, nós vamos descobrir que para buscar as coisas de Deus é preciso santidade, amor fraternal, oração, palavra de Deus, sabedoria e bom senso. Vamos estudar? Buscar as coisas de Deus por meio da santidade. Este é um dos grandes desafios na vida do cristão, porque a santidade é uma busca que precisa ser diária. É uma busca que precisa ser constante em nossas vidas. W. Tozer disse, certa vez, santos sem santidade são uma tragédia do cristianismo. De fato. Pare para pensar um momento. Quão triste deve ser a vida de um cristão sem santidade. Mas o que é a santidade? Santo é aquele que é separado para Deus e separado do pecado. Vamos entender. Separado para Deus, para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus, para glorificar, testificar de Deus. E separado do pecado, distante do pecado, que não pratica o pecado. A santidade é o padrão divino de espiritualidade, ou seja, é o padrão espiritual de Deus, é o que Deus quer para nós. É estar separado para Deus, para fazer a vontade dele, e separados do pecado. Isso quer dizer que quanto mais distante estivermos do pecado, mais próximos estaremos de Deus. Isso se dá por um processo de santificação. Então, a santificação, ela acontece diariamente. Santificação é um processo pelo qual nós somos remoldados à essência da imagem e semelhança de Deus. Eu digo remoldados porque quando o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, nós éramos perfeitos, mas uma vez que o pecado entrou na vida do homem e da mulher, a desonra, manchou essa essência. E através de Jesus Cristo, do sacrifício, da graça imerecida alcançada pela morte de Cristo na cruz, a nossa aliança com Deus, ela pôde ser restaurada. Nós podemos agora nos achegar a Deus. E a partir desse processo de santificação, podemos ser remoldados, podemos recuperar a essência dessa imagem e semelhança de Deus, nos distanciando do pecado e nos aproximando dele. Certa vez o pastor Ney Ladeia, quando pregou em nossa igreja, ele disse, quanto mais próximos de Deus, mais parecidos com Cristo nós ficamos. E eu nunca esqueci dessa frase, porque hoje penso que é impossível nos aproximarmos de Deus estando próximos do pecado. Então, quanto mais longe do pecado estivermos, mais próximos de Deus estaremos. Quanto mais próximos de Deus estivermos, mais parecidos com Cristo nós seremos.
E isso não se dá por nossa força, isso se dá pelo processo de santificação, na nossa dependência do nosso Deus, do Espírito Santo de Deus, que nos capacita, que nos orienta e nos ajuda. Santidade não tem nada a ver com usos e costumes. Há quem queira seguir regras para conseguir um padrão de santidade, para conseguir ser santo, mas nada tem a ver. Paulo fala em Colossenses 2:23 que essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Quantos nós não ouvimos falar que não faz determinadas coisas no cabelo, que usa determinados tipos de roupa porque é mais honrosa, que não escuta determinados tipos de música porque não é para crente, que ora de determinada forma porque é assim que os crentes devem orar, ou seja, seguem determinados padrões que julgam ser o padrão dos santos, o padrão de santidade. Não passa de religiosidade, mas acreditam que é a santidade, mas nada tem a ver. Mas entendam, essas práticas elas não são suficientes para regrar, para refrear os impulsos da carne. Não impede que essas pessoas no outro dia deixem de fofocar, deixem, por exemplo, de odiar, de negar o perdão ao seu próximo, muitas vezes de se prostituir, de serem avarentas. É isso que Paulo está falando. A santificação, sim, a santificação, ela nos permite, com a ajuda do Espírito Santo, dependência de Deus, nos afastar dessas práticas. Ela nos ajuda a ter práticas que nos purificam do pecado, que nos afastem do pecado, dos impulsos da carne. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. Colossenses 3:5. Essa é a orientação de Paulo. E para conseguir eliminar, somente na dependência do Espírito de Deus, somente na dependência de Deus, que nós iremos conseguir a santidade. E isso é importante não apenas para nos aproximarmos do nosso Deus, mas porque sem a santidade nós não veremos o nosso Deus. Veja o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, como já foi dito, é separação do pecado. Por isso, é fundamental mortificar as inclinações carnais. As inclinações carnais, elas são muitas. A Bíblia traz muitos exemplos. Aqui nós selecionamos alguns e algumas citações bíblicas que dão algumas orientações de como nós devemos nos portar diante delas. Então, sobre a ira, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1, versículo 19. Avareza, que é o amor ao dinheiro, às riquezas. Portanto, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6:10. Palavras torpes, palavras que magoam, palavras que são contrárias à ética, aos bons costumes. O que é que a Bíblia fala a respeito delas, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4:29. Há de se ter cuidado, irmãos, especialmente com as nossas crianças, nossos adolescentes, os jovens, né? Eu me lembro que há certo tempo atrás, havia uma preocupação muito grande dos pais com o que as crianças, os jovens aprendiam na escola, quando saíam à rua, com os amigos. Mas hoje nós temos um inimigo dentro da nossa própria casa, que são as mídias e a televisão. Então nós recebemos uma boa educação, as crianças, os adolescentes muitas vezes recebem uma boa educação dos seus pais,
mas as mídias e a televisão têm deseducado, especialmente em relação às palavras, né, ao linguajar. Então, há de se ter cuidado com isso, para que as nossas palavras, de fato, possam ser boas para a edificação, possam transmitir graça a todos aqueles que nos ouvem, assim a orientação bíblica. A idolatria, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outra a minha glória, nem a imagens o meu louvor, Isaías 42, versículo 8. Há muitos cristãos evangélicos que atribuem a idolatria aos católicos e muitas vezes não percebem que a idolatria pode estar ali, no seu meio, talvez até na sua casa. Então, a idolatria dá a honra, a glória e o louvor que deveria ser destinada unicamente ao nosso Deus a qualquer outra pessoa ou outra coisa que não seja Deus. Então, muitas vezes, aquele cantor gospel é idolatrado, o pastor da igreja, às vezes um familiar querido, às vezes o dinheiro, a profissão, ou seja, colocar essas pessoas ou colocar algo acima de Deus, né? É tirar o lugar especial, a prioridade que deveria ser dada a Deus e atribuir e dar a outra pessoa ou outra coisa. E terminamos idolatrando da mesma maneira como muitos o fazem. Então, é preciso mortificar as inclinações carnais. Santificação é separação do pecado. Buscar as coisas de Deus por meio do amor fraternal. Há quem pense que pode se relacionar com Deus excluindo desse processo o seu próximo, especialmente aquele próximo que não lhe agrada. E isso, irmãos, não agrada a Deus. É preciso refletir sobre este relacionamento. A relação com Deus inclui a relação com o nosso irmão, com o nosso próximo, mesmo aqueles que não nos agradam. Eu trouxe essa imagem para nos ajudar a refletir nesse momento sobre o amor fraternal. Essa imagem é do nosso livro de discipulado e ela mostra duas relações importantes, uma relação vertical e uma horizontal. Sobre a relação vertical falaremos mais à frente. Nesse momento, vamos conversar sobre a relação horizontal, que é aquela que se dá entre o ser humano e o seu próximo, entre a igreja e as demais pessoas que estão ao nosso redor. Olha o que a Bíblia fala a respeito da nossa relação com a igreja. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 24 e 25. Vejam, não são poucos os que ouvimos falar que pode ser crente, pode crer em Deus e não precisa ir à igreja, não precisa estabelecer a comunhão com os irmãos de igreja nenhuma. Tem gente que diz, eu creio em Deus, aceitei Jesus Cristo, mas não vou à igreja de forma alguma, não gosto de denominação, não gosto de estar na igreja e pronto, sou assim e vou viver assim. Mas isso está errado, a Bíblia é clara na sua orientação, que nós devemos estar sim como igreja, na igreja, vivendo em comunhão com os nossos irmãos. Reunir-nos é uma orientação. Estamos vivendo esse momento de pandemia e quão importante, irmãos, está sendo estar juntos com os irmãos, mesmo que por meio das mídias. A nossa igreja tem prezado por isso, tem prezado em manter a comunhão dos irmãos nos cultos de oração, a EBD, as reuniões administrativas, e isso é muito importante. Estamos seguindo a Bíblia. Temos nos encorajado, muitas vezes, nos fortalecido nessa comunhão, nessa comunicação que nós não deixamos de manter, mesmo que à distância. Estamos juntos, mesmo estando distantes. E como isso é importante?
nesse momento tão difícil que a humanidade tem passado. Uma outra forma de estabelecer essa proximidade é pelo testemunho. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso, em Mateus 4,19. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Nós estamos no mundo e Jesus Cristo nos deixou essa grande missão de testemunhar, testificar, levar a sua mensagem, o evangelho da salvação para as pessoas que estão ao nosso redor. Logo, o nosso testemunho enquanto cristão, ele é muito importante. Então, o amor fraternal, ele precisa se fazer presente. Então, como você vai testificar se a sua relação com o seu próximo ela não é boa? Se ela não revela amor, se ela não revela perdão, se ela não revela comunhão, como vão lhe ouvir? Como vão entender o amor de Cristo se você não revela esse amor? Colossenses 3,13 fala o seguinte: suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Paulo enfatiza o perdão porque o perdão é uma das maiores referências de amor que nós podemos revelar ao nosso próximo. Por mais difícil que ele seja, é uma grande referência de amor. Então, perdoar é essencial. Vivemos um momento de grande intolerância em todo o mundo. As pessoas, cada vez mais, nós observamos que o amor tem se esfriado nas relações humanas, as pessoas estão mais intolerantes, nós vimos os índices de violência estão altíssimos. E quanto o amor, minha gente, tem se esfriado. Irmãos, vamos revelar esse amor. E uma das formas de revelar esse amor é por meio do perdão. Busquemos em Deus forças, oremos, para que possamos sempre dispensar ao nosso próximo amor e perdão. Buscar as coisas de Deus com a habitação abundante da palavra de Deus em nós. É preciso refletir que não temos como estabelecer um relacionamento com Deus sem o estudo constante da palavra de Deus, sem gravar em nós essa palavra. É preciso compreender que essa relação vertical, ou seja, a relação com Deus, ela se dá pela oração, mas também pela Bíblia. Porque é por meio da Bíblia que conhecemos Deus, os seus propósitos para a nossa vida, os seus mandamentos, os seus ensinamentos. É por meio da Bíblia que nós conhecemos também o que é o pecado e como devemos nos afastar dele. É por meio da Bíblia que nós conhecemos a respeito da graça salvadora de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. É por meio da Bíblia que nós conhecemos a respeito da história dos nossos antepassados, da igreja cristã, que nós podemos nos inspirar, e é por meio da Bíblia que nós temos grandes exemplos que nós podemos seguir. Então, a Bíblia é um livro que muito nos inspira, nos orienta e nos traz grandes orientações, conselhos importantes para qualquer área da nossa vida. Então, irmãos, não podemos jamais nos afastar desse livro. O livro que nos apresenta a cada um de nós a verdade que liberta. Na Bíblia, nós trazemos agora alguns exemplos que são muito importantes para compreender o porquê devemos buscar as coisas de Deus por meio do estudo dela. Não deixe de falar as palavras desse livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué, capítulo 1 e 8. Então veja, é necessário ler, mas também praticar o que no livro está escrito. Então não basta somente conhecer, não basta somente ler, é preciso praticar. E nós seremos muito abençoados também quando praticarmos o que ali está. Nossos caminhos prosperarão e nós seremos bem-sucedidos.
Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. É muito relevante a leitura da Bíblia porque ela nos revela aquilo que desagrada a Deus. Logo, nós evitaremos fazer aquilo que está ali, aquilo que está descrito, que desagrada a Deus, ou seja, o pecado. Então, para evitar o pecado, é preciso conhecer o que é o pecado. E a Bíblia nos revela. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Conhecer a Bíblia, conhecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é muito importante porque nós também temos a missão de ensinar, de aconselhar uns aos outros e de pregar o Evangelho. Então, como faremos isso se não conhecemos a palavra de Deus? É importante o estudo dessa palavra para a nossa edificação, mas também para a edificação daqueles que estão próximos a nós. Então, para exercer o ensino, para aconselhar, para edificar, é preciso estarmos sempre próximos da palavra de Deus, lendo, estudando, aprendendo, nos aperfeiçoando. Buscar as coisas de Deus com compromisso e oração. A oração é fundamental para aqueles que querem estabelecer uma relação com Deus. Isso porque é por meio dela que nós conseguimos alcançar não somente um relacionamento com Deus, mas intimidade com Deus. É por meio da oração que nos comunicamos abertamente, diretamente com Ele. Falamos sobre tudo, sobre as nossas expectativas, sonhos, planos, que nós pedimos por nós, pelos nossos irmãos em Cristo, pelos nossos familiares, por tudo que tem acontecido no mundo, pela igreja. É por meio da oração que nós apresentamos nossas inquietações, que nós apresentamos nossas ansiedades. É por meio da oração que nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pelas maravilhas, pela cura, pelas bênçãos. É por meio da oração que nós glorificamos a Deus por quem Ele é e por tudo que tem feito. A oração ela é fundamental em nossas vidas. Sem oração, como poderemos falar que conhecemos a Deus? Sem oração, como podemos dizer que temos um relacionamento com Deus? Eu só posso dizer que conheço uma pessoa se falo com ela, se convivo com ela, se estabeleço algum tipo de comunicação com ela. Então, se alguém não ora, como pode dizer que conhece a Deus? A oração ela é fundamental para ter relação com Deus. Uma relação de intimidade e proximidade com Deus. Em Filipenses capítulo 4, 6 e 7, diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nesse momento, quantos não andam ansiosos? Quantos de nós não andam ansiosos por alguma coisa? Quantas coisas não têm nos inquietado? Inquietado a humanidade? A oração ela é fundamental para nos ajudar nesses momentos. Nos momentos de dor, de doença, de crise financeira, seja lá qual for o problema, qual for a dificuldade. A oração ela é fundamental para nos ajudar a aquietar a nossa alma, para trazer alívio diante das nossas inquietações. É o Senhor que nos orienta por meio da sua palavra. Ele que diz que nos garantirá a paz que excede todo entendimento. Nós não estamos falando aqui de tranquilidade, a tranquilidade que até um ruído é capaz de tirar. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de paz. A paz que excede todo entendimento, que guardará, Deus está dizendo, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, até a nossa mente, ela se acalmará
diante das inquietações, diante das atribulações que nos sobrevêm. Então, as nossas orações é a nossa forma de nos comunicarmos com Deus. Deus quer se comunicar conosco. Então, não deixem de orar. Orem sempre. Orai sem cessar. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz: perseverei na oração, nela permanecendo atentos com ações de graça. A oração, ela não deve servir apenas quando estamos entre atribulações, no sofrimento, na tristeza. Ela deve ser também nosso momento de gratidão, de louvor, de adoração. Ela deve servir para glorificar a Deus por tudo que Ele é, acima de qualquer coisa, independente do que nos aconteça. Lembremos sempre de glorificar a Deus, de adorar a Deus. Esse é um dos grandes exemplos que Paulo nos deixa em suas cartas. Independente das situações que Paulo vivenciou e nós vimos nessas lições todas que nós tivemos o privilégio de estudar, nas prisões, nos sofrimentos que Paulo passou, ele estava sempre glorificando, adorando, agradecendo a Deus. E assim sempre devemos fazer. Buscar as coisas de Deus com sabedoria e bom senso. A sabedoria é fundamental para nos ajudar a buscar e escolher as coisas que verdadeiramente são de Deus. Mas o que é a sabedoria? A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Há quem saiba muitas coisas, que tenha muitos títulos, mas infelizmente não sabe utilizar corretamente o conhecimento que tem. A sabedoria é também olhar para a vida com os olhos de Deus e ser capaz de fazer exatamente o que Cristo faria se estivesse em seu lugar. Mas qual é a sabedoria que tem dominado a sua vida? A Bíblia fala que existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria humana e a sabedoria espiritual. A sabedoria humana, ela tem origem no mundo e os seus resultados são mundanos. Ela se revela nas palavras e atitudes que culminam em inveja, rivalidades, divisão e guerras e todo tipo de coisas ruins. Já a sabedoria espiritual tem origem espiritual, seus resultados são espirituais e ela se revela em palavras e atitudes que produzem bênçãos, vida irrepreensível, conduta reta, frutos de justiça, obras dignas de Deus. Qual delas tem se revelado em sua vida? Ore a Deus por sabedoria, sabedoria que vem do alto, sabedoria espiritual, sabedoria que somente Deus pode dar, que universidade nenhuma, curso nenhum, ser humano nenhum pode dar, somente Deus. Comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Colossenses 4, 5. Essa é a orientação de Paulo. É fundamental pedir a Deus sabedoria para que possamos ter bom senso, para fazer boas escolhas, para que possamos nos comportar bem, falar bem, modo certo, a forma certa, diante dos de fora, para que a palavra de Deus possa ser pregada e surter efeito onde quer que ela seja pregada. É importante, irmãos, como cristãos, temos que assumir esse compromisso diante de Deus e da sua igreja. Sabedoria é fundamental diante das nossas escolhas, mas diante da nossa conduta também. A sabedoria, ela é evidenciada a partir de alguns frutos e nós podemos reconhecê-la. A Bíblia nos ajuda a reconhecer esses frutos. Na sabedoria humana, ela é reconhecida com a inveja amargurada, sentimento faccioso, ou seja, que provoca divisão, na mentira. Já a sabedoria espiritual, por meio da mansidão, pureza, paz, ela é tratável, plena de misericórdia, é imparcial, sem fingimento, apresenta bons frutos e é indulgente, ou seja, apresenta indulgência. Para quem não sabe, a indulgência é a disposição do ser humano para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia. Como os seres humanos precisam deste fruto. Como nós precisamos estar dispostos a perdoar as culpas e os erros do nosso próximo.
Deus nos dê sabedoria para lidar com todos aqueles que estão ao nosso redor, para lidar com todas as situações nos mais diferentes contextos em que nós estamos inseridos, para nos ajudar a buscar as coisas que são de Deus, para fazer boas escolhas. A nossa lição está chegando ao fim, mas eu convido os irmãos a continuar refletindo diante desses tópicos de conclusão. Buscar a Deus precisa ser uma prioridade em sua vida, na minha vida, na nossa vida sempre. Mentalize ou anote diariamente o que você precisa priorizar. Isso pode lhe ajudar a manter o foco sobre o que realmente importa. Nunca se esqueça que vivemos nesse mundo, mas somos cidadãos do céu. Nunca se esqueça que durante o seu dia, cada coisa que você faz precisa sempre glorificar a Deus. Ele é o centro, Ele é a prioridade e tudo deve ser feito para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não importa onde estamos ou aonde decidamos ir, nossa mente e coração deve sempre buscar e pensar nas coisas que vêm do alto, nas coisas de Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando e nos ajudando nessa busca que deve ser diária, que deve ser constante, a busca pelas coisas que são de Deus. Amém. A graça e a paz, irmãos. Desejo um bom dia a todos os irmãos e a você também que está nos assistindo nesse momento. E se é a primeira vez que você está nos assistindo, faça sua inscrição aí no nosso canal. E para você, irmão, que ainda não fez, também é o momento de fazer a inscrição para que a gente consiga atingir aí os nossos 1000 inscritos ou mais. Mas eu quero trazer aqui um momento de muita alegria, né, como todos os domingos, de celebrar o aniversário ou mais um ano de vida na vida dos nossos irmãos. Deus nos anima a cada dia, sendo nosso amigo e nos ajuda no caminhar. Então vamos procurar motivos que nos dê esperança. E eu quero aqui comemorar primeiro com a nossa irmã Samara, que fez aniversário no finalzinho de junho, dia 28 de junho. Irmã Samara, parabéns. Irmã Márcia Áurea, que vai fazer aniversário dia 6/7, parabéns. Ana de Virgens, querida irmã, vai fazer aniversário agora dia 10 de julho. E a irmã Eliselma, que também está fazendo aniversário no dia 12 de julho. Parabéns, minhas irmãs, que Deus continue abençoando as suas vidas. E para começar o nosso momento de avisos, quero que vocês, além de estar seguindo os nossos cultos pelo YouTube, também sigam lá as nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. E estamos aí, irmãos, promovendo um mutirão para a reforma do nosso templo. Então, o irmão Silvano e o irmão Marcelo estão aí direcionando o mutirão. Então, você que tiver interesse em colaborar, em orar, estejam aí entrando em contato com os irmãos para participar do mutirão, que está sendo uma bênção. E nas quartas-feiras, os irmãos sabem que nós estamos tendo culto de oração. E a última quarta-feira foi uma bênção, né? Então, aí, a nossa intenção é que a cada quarta-feira nós estejamos aí com mais irmãos participando. Então, se você ainda não participou, venha participar conosco desse momento na quarta-feira no culto de oração às 19h30, pelo Team Link, tá? E para finalizar os nossos avisos, trago uma mensagem agora do departamento infantil. Fiquem com Deus e até o culto da noite. Olá, crianças conectadas! Viemos para trazer uma novidade para vocês, nossa Conexão Kids e EBV, com o tema Jesus, o maior pintor do mundo. Ocorrerá nos dias 17, 18 e 19 de julho. Vamos nos conectar para falar do amor de Jesus Cristo em nossas casas. Vamos ter louvor, brincadeiras,
palavra de Deus e muito mais. Tudo será transmitido através das nossas redes sociais, IEBV, WhatsApp, YouTube, Facebook e até o nosso Instagram. Faça sua inscrição com os professores da EBD ou com a tia Carla. Vai ser muito legal, vocês não podem perder. Esperamos vocês no dia 17, 18 e 19 de julho. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós estamos juntos mais uma manhã aqui para nós adorarmos ao nosso Senhor depois da escola bíblica dominical. Então eu convido você a juntos nós fazermos o introito bíblico que se encontra em Atos, no capítulo 10, no versículo 33, a parte B. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã. Vamos fazer a oração de adoração nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por mais um domingo nós estarmos aqui, mesmo que de maneira remota, adorando o Teu nome, Senhor, louvando o Teu nome. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos com Teus filhos, de nós estarmos juntos adorando o Teu nome. Obrigado, Pai, por tudo, obrigado por nossa família, obrigado por essa semana que se passou, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem estendido a Tua mão sobre os Teus filhos. Fica conosco, Senhor. É assim que nós choramos e Te agradecemos. Recebe o nosso culto, que nós vamos estar prestando ao Senhor nessa manhã. É assim que nós choramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer todos juntos a leitura bíblica que se encontra em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, que diz assim:
Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Em espírito e verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos
em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como o rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno esse louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como o rio, rio de água vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno esse louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno esse louvor, Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Irmãos, nesse momento de dedicação de vidas e bens, nós queríamos chamar a atenção dos irmãos em relação ao privilégio que nós temos de sermos filhos de Deus e cooperarmos com a sua obra. Eu lembrava de um texto que se encontra em 1 Crônicas, no capítulo 29, dos versos 10 até o verso 15,
quando Davi ele vai agradecer por conta do início da construção do templo, e depois de ter recolhido todas aquelas ofertas em favor do templo, Davi agradece ao Senhor. E vejam que tamanha gratidão Davi entrega ali ao Senhor. Eu queria ler com os irmãos, diz assim: então Davi bendize ao Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, disse Davi, Deus de nosso pai Israel, bendito és tu de eternidade a eternidade. Ó Senhor, tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é teu, ó Senhor. O reino é teu, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e há força e poder na tua mão. Na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Agora, te damos graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti e damos a ti do que é teu. Irmãos, quando nós entregamos ao Senhor, quando nós ofertamos ao Senhor, nós simplesmente estamos dando aquilo que já é dele. O Senhor ele é dono de tudo. É isso que Davi vai declarar nesse texto. Então saiba que participarmos da obra do Senhor, essa demonstração de gratidão através das nossas vidas, dos nossos recursos, isso é a demonstração que nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus e que Ele é dono de tudo. E que aquilo que nós ofertamos e entregamos a Ele é nada mais nada menos do que tudo que já é do Senhor. Então que nós possamos ter esse entendimento, que os irmãos possam estar orando pelas nossas campanhas. Nós estamos também entrando logo mais no mês de missões estaduais. Nós estamos tendo agora a nossa campanha de reconstrução da parte interna do templo. Então nós queremos pedir que os irmãos estejam orando por todas as atividades para o aprimoramento do trabalho da nossa igreja, mas que os irmãos saibam e entendam sobre o privilégio que cada um de nós temos em ofertarmos e entregarmos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é dono de tudo. Nós nada temos, nós nada somos sem o Senhor. Deus, eu quero te agradecer por aqueles irmãos que, mesmo diante dessa pandemia, têm sido fiéis ao Senhor. Têm cada vez mais, Deus, se doado o seu tempo, os seus recursos, para cada vez mais, Senhor, o teu reino se espalhar, e nisso o Senhor tem sido glorificado. Mas também nós te pedimos, Senhor, por aqueles que, por acaso nessa situação, perderam seus empregos, estão desempregados, não estão conseguindo, Deus, muitos não suprir até as suas necessidades básicas. E também não têm conseguido contribuir na tua obra, Senhor. Mas nós também te oramos por essas pessoas. Que o Senhor possa dar o pão de cada dia para elas. Que o Senhor possa cada vez mais suprir as suas necessidades. E nós cremos que o Senhor faz isso. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos momentos bons, obrigado pelos momentos ruins. Porque nós sabemos que em tudo isso o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem trabalhado no nosso coração. Fica conosco, Senhor. Recebe nesse momento a nossa dedicação. É assim que nós choramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler o tema e a divisa que é proposto para esse mês de julho. Tema: celebrando a glória de Deus, levando paz para a nossa cidade. Divisa: e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias 29, versículo 7. Que nesse momento os nossos corações e os nossos ouvidos possam estar atentos a ouvirmos a palavra de Deus através do nosso irmão diácono e seminarista Eliasir Júnior. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Convido a todos à leitura do texto de Mateus 25, 14 a 30, a parábola dos talentos. Jesus, ele costumava usar essa narrativa, costumava
ensinar através de parábolas, que é uma narrativa imaginada ou verdadeira que se apresenta com o fim de ensinar uma verdade, o qual foi muito utilizado por Jesus em seu ministério e servia justamente para esclarecer os seus ensinamentos. Algumas ensinam uma simples lição moral, outras uma profunda verdade espiritual. Assim diz o texto: também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com ele. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão mais 2 que ganhei. E o meu servo lhe disse, e o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos. Pois a todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, a Ti seja toda a glória, honra e louvor. Agradeço-te pela oportunidade, ó Pai, de ser o mensageiro da Tua palavra. E peço-te, ó Pai, as Tuas misericórdias e graça. Peço-te a unção do Teu Espírito, ó Deus, para me guiar, para usar a minha voz, Senhor, como mensageiro Teu, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Mateus 25, ele é antecedido pela parábola das 10 virgens. E ele nos chama a atenção à necessidade de preparo e vigilância. Como diz lá no versículo 13, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Nós vimos, através dos tempos, que as evidências, elas comprovam a proximidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Não temos dúvidas disso. E a gente vê Jesus falando nos capítulos 24 e 25, o seu sermão escatológico, onde ele começa com um sermão profético e encerra falando sobre a vida eterna e o castigo eterno, sobre o juízo final, sobre o julgamento. Frente a isso, nós lemos aqui a parábola dos talentos, proferidas por Cristo, onde traz uma mensagem que nós vamos prestar contas a Deus.
E essa mensagem está no contexto da sua segunda vinda, pois ele em breve estará voltando. Então Jesus, ele nos salvou, ele nos confiou bens, nos confiou dons, talentos que precisam ser cultivados e desenvolvidos. Nós não devemos ser negligentes quanto à nossa responsabilidade como mordomos de Deus. Nós precisamos ser fiéis, pois seremos cobrados. Esse trecho ele traz algumas lições que aqui quero destacar. A primeira está no versículo 14. Essa lição é que nós devemos reconhecer que o Senhor nos confiou esses talentos. O versículo 14 do texto diz assim: também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou os seus bens. A gente vê que aquele homem, ele entregou os seus bens aos seus servos. Ele confiou aos seus servos os seus bens. E é isso que a gente precisa aprender, é reconhecer que o Senhor nos confiou talentos. E esse Senhor, quem é Ele? Quem é esse Senhor que entregou os seus talentos, os seus bens aos seus servos? Quem é esse homem que confia aos seus servos os seus bens? Ele está aqui na palavra, desde Gênesis a Apocalipse. Toda a palavra aponta para esse homem, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo. Ele é aquele que nos salvou. É aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, o reino de luz, de amor, de paz. É Jesus Cristo, aquele que nunca nos desampara, aquele que nunca nos deixa só, aquele que nos acompanha durante a nossa vida. Ele é o nosso Senhor e Salvador, Ele é o nosso mestre e guia, é o nosso médico, é advogado, é o nosso psicólogo, é o nosso amigo, é o nosso companheiro, o nosso provedor. Ele é o nosso protetor, conselheiro, socorro e fortaleza. Ele é tudo. Esse homem é Jesus Cristo. Ele é tudo para nós. Ele sabe das nossas capacidades e Ele nos dá esse privilégio, essa honra para trabalhar com o que lhe pertence. Nós devemos servi-lo com alegria na realização da sua obra como seus cooperadores. Ele nos dá esse grande privilégio e essa honra de trabalhar com o que lhe pertence. Tudo pertence a Deus. E Ele nos dá esse privilégio de nós sermos seus cooperadores. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda lição que eu quero destacar é que o Senhor, Ele é justo. Vejamos o versículo 15. Ele diz que a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a capacidade de cada um. E saiu em viagem. Nós vemos aqui que Deus, Ele dá os talentos à medida da capacidade própria de cada um. Ele nos fez e Ele nos conhece. Ele conhece as nossas virtudes, as nossas falhas, dificuldades e limitações. Ele sabe de nossa capacidade e das nossas condições. Por isso, Ele não exigirá além daquilo que Ele nos concedeu. Ele nos dá segundo a nossa capacidade, sem nunca nos sobrecarregar. Nós não devemos competir ou querer ser igual ao outro, porque Deus não exige isso. Deus, Ele quer que assumamos a nossa própria responsabilidade naquilo que nos compete.
diante daquilo que Ele nos capacita e coloca diante de nós para fazermos. O Senhor, Ele é justo e Ele não cobrará além daquilo que Ele vai nos dispor. Ele não vai exigir além da nossa capacidade, porque Ele dá os talentos à medida da capacidade própria de cada um. É interessante que um talento, ele é em torno de 35 quilos de ouro. Um talento, ele representa aproximadamente 35 quilos de ouro. Isso equivalia a 20 anos de salários de um trabalhador naquela época, naquele contexto. E eu tive verificando ontem a cotação atual do ouro e eu vi a equivalência nos dias atuais, que seriam aquele primeiro servo, ele recebeu 175 quilos de ouro, o equivalente a 53.278.750 reais. Já o segundo recebeu 270 quilos de ouro, referentes à nossa moeda atual, a 21.278.311 reais. E o terceiro, aquele que recebeu apenas um talento, representa 35 quilos de ouro, que equivale a 10.655.750 reais. É algo de valor, é algo grandioso, que dá para sobreviver toda uma vida. Então o Senhor, Ele é justo. Nós devemos reconhecer que o Senhor nos confiou esses talentos, essa responsabilidade. Mas eu quero continuar e trazer mais uma lição. A terceira lição que eu quero trazer é que nós devemos ser mordomos fiéis. Vejamos o que diz o versículo 16 a 18. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los, imediatamente ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Fidelidade não é esconder os talentos, não é enterrar os dons que recebemos de Deus, mas desenvolver os nossos talentos, investir, crescer, multiplicar. Isso requer trabalho, requer esforço, perseverança. É preciso preservar a fé e a sã doutrina. E certamente que a nossa fidelidade, ela será recompensada quando o Senhor voltar. Nós vimos no versículo 21, como ele fala, e o Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Essa será a recompensa maravilhosa que receberemos do nosso Senhor. Nossa fidelidade, ela será recompensada quando o Senhor voltar. E aí nós viveremos eternamente em íntima comunhão com o nosso Senhor, em uma alegria plena e perpétua. Louvado seja o Senhor. A quarta lição que eu quero trazer é que nós não devemos negligenciar. Nós devemos evitar, fugir da negligência. O texto dos versículos 24 e 25 diz o seguinte: por fim, chegado o que havia recebido um talento, e disse, Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste, e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. O servo negligente, ele tem uma visão errada do Senhor e ele temeu. E eu concluo que aquilo que nós pensamos de Deus, ele vai determinar nossas ações em seu reino.
Aquela era a visão errada daquele servo que resolveu esconder na terra o seu talento. Mas qual é a sua visão de Deus? Que visão você tem de Deus? Aquele homem o via como alguém rancoroso, um senhor rancoroso, severo, um torturador, como aquele que está sempre com o chicote na mão, esperando um pequeno erro para ameaçar, para punir. Mas qual a sua visão de Deus? Será que é daquele que se compadece e intercede por nós? Aquele que nos ama, aquele que usa de misericórdia e a renova a cada dia, aquele que cuida de nós, que supre as nossas necessidades? Que visão você tem de Deus? A visão errada ou correta? Com a visão correta nós iremos ter o temor do Senhor, mas como atitude de reverência, de respeito e submissão. Não como aquele servo, atitude de medo. Mas a nossa atitude será de reverência, de respeito e submissão. A gente vê aqui que o Senhor, nesse texto, ele usa de uma linguagem comercial pelo prejuízo causado. Veja o versículo 26 e 27. Diz assim: mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu o teria recebido com juros. É interessante essa forma como o Senhor trata o seu servo. E, consequentemente, pelo mau uso, pelo prejuízo causado, ele faz uma crítica. Ele chama de servo mau e negligente. E o que temos feito com nossos talentos? O que temos feito com os dons, os recursos, o tempo e as oportunidades de Deus? O servo negligente, ele é penalizado com perda de privilégios e oportunidades. Veja o versículo 28. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos. Ele foi afastado do Senhor. Ele perdeu o que recebeu, sendo afastado do Senhor e lançado nas trevas exteriores, como está lá no versículo 30. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós devemos levar a sério esse ensinamento e viver a prática da mordomia cristã, sendo por Deus aprovados. Nós vimos que aquele servo chamado de inútil, chamado de negligente, ele foi afastado do Senhor. Ele foi lançado para as trevas exteriores. Essa palavra ilustra que ele não era convertido. Essa palavra, ela nos traz a mensagem que devemos estar preparados e vigilantes sempre. Porque não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai voltar. E nós precisamos prestar contas a Ele dos dons, dos talentos que Ele nos dá para usarmos, para fazer frutificar, para produzir resultados. Então, devemos levar a sério esse ensinamento e viver uma vida prática da mordomia cristã, sendo por eles aprovados. Devemos servi-lo com alegria, devemos segui-lo com todas as nossas forças, usando o melhor do nosso tempo, dos nossos recursos, dos nossos bens.
da nossa capacidade, olhando sempre com fé, porque o Senhor, Ele sempre estará conosco, que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos usar, Ele vai fazer-nos instrumentos seus para a sua glória, para o cumprimento da missão da igreja, para que nós, como servos, possamos produzir frutos para o seu reino. E assim a gente poder também ouvir como aqueles 2 que receberam 5 e 2 talentos e duplicaram esses talentos em 10 e 4. Quando ele diz assim: muito bom, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Em outra versão diz: entra no gozo do teu Senhor. É isso que eu desejo para a minha vida, para a minha família. É isso que eu desejo para você também. E é isso que a gente precisa viver. Quais talentos Deus te deu? Como tem usado? Você tem usado esses talentos? O que é que você tem feito para servir a Deus? A nossa igreja completou 97 anos, está próxima ao centenário. E o que é que você tem feito? O que é que você tem feito na realização do trabalho da nossa igreja? Qual tem sido a cooperação? Você tem usado seus talentos? Você tem multiplicado? Ou será que ele está enterrado, está guardado? Nós precisamos desenvolvê-lo, nós precisamos aplicá-lo. Todos têm algum talento. Todos recebem talentos de Deus. E é preciso utilizar esses dons. Seja como pastor, seja como evangelista, como profeta, como mestre. Seja para atuar na área das finanças ou na administração, na ação social, na decoração. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Deus, ele vai requerer. O que você tem feito? O que eu tenho feito? Devemos refletir, pensar. Devemos atentar para a nossa responsabilidade, pois um dia nós seremos cobrados. A mensagem é essa: nós vamos prestar contas a Deus na sua segunda vinda, a qual almejamos e esperamos. Ora, Maranata, vem, Senhor Jesus, que Deus nos ajude a estarmos preparados, a estarmos sempre prontos para quando Jesus voltar, para que possamos ser apanhados como obreiros que não têm de que se envergonhar, obreiros que manejam bem a palavra da verdade, obreiros aprovados por Deus para a sua glória. Amém. Irmãos, chegamos mais no final de culto. Desde já nós queremos agradecer aos irmãos que estiveram participando conosco, você, meu amigo visitante. E nós queremos lhe convidar nessa noite, às 18h30, você está ligado aqui no nosso canal, para nós mais uma vez estarmos juntos em adoração ao nosso Deus, ouvindo a sua palavra, e para que essa palavra cada vez mais possa moldar e mudar o nosso coração. Vamos orar, encerramento desse culto. Senhor, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de nós cultuarmos a Ti. Senhor, muito obrigado porque o Senhor foi exaltado nessa manhã. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra foi pregada, Deus, e sabemos que a Tua palavra tem poder para transformar os nossos corações. Fica conosco, Senhor, nos dá um restante de dia na Tua presença e que à noite possamos estar juntos mais uma vez para louvarmos a Ti. Obrigado, Senhor, por tudo. É assim que nós choramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.